É com alegria que eu saúdo essa paróquia que está vivendo seu jubileu de ouro, 50 anos da criação e instalação, paróquia Nossa Senhora de Bom Sucesso. É uma alegria poder agradecer a Deus por todos aqueles que fizeram existir essa paróquia, tanto antes como capela, como irmandade e depois como paróquia, bendizendo a Deus pelos seus padres, pelo seu povo, todos aqueles que aqui levaram adiante a missão evangelizadora. Eu tenho certeza que ao celebrar o Jubileu de Ouro, no momento que a Igreja celebra também o seu Jubileu da Misericórdia, é uma oportunidade para reavivar, como tem sido reavivado, todos os dons na vida do nosso povo. E ao consagrar o altar e dedicar a Igreja, recordar a todo esse povo, é importante ver o seu batismo, ver sua vida de missão, de evangelização, e ao mesmo tempo de fazer com que tudo seja convergido para Cristo Jesus nosso Senhor. Que essa comunidade possa continuar sempre mais vivendo em comunidade cristã, caminhando como filhos de Deus e, consequentemente, também anunciando às pessoas a boa nova. Que os 50 anos marque a vida dessa comunidade paroquial, leve adiante o trabalho de evangelização e mais pessoas encontrem em Cristo a vida. Nosso bom sucesso é Jesus. No dia 2 de fevereiro de 1594, em Quito, no Equador, uma jovem religiosa chamada Mariana de Jesus Torres presenciou uma aparição que mudaria para sempre a sua vida e de muitos de nós. Nossa Senhora do Bom Sucesso apareceu pela primeira vez a ela. A Virgem Maria apareceu à irmã Mariana para profetizar muitos fatos que a Igreja viveu na segunda metade do século XX. Quase tudo que Nossa Senhora do Bom Sucesso previu já aconteceu. Mas ela prometeu a sua proteção a quem propagar a sua devoção. A Mãe do Senhor previu também que a devoção a ela, com o título de Nossa Senhora do Bom Sucesso, só seria conhecida do grande público no século XX. Rio de Janeiro, 1895, no antigo porto de Inhaúma, vinda direto de Portugal, a imagem de Nossa Senhora do Bom Sucesso chegava. Era fundada a Irmandade de Nossa Senhora do Bom Sucesso de Inhaúma. E no alto monte da Rua Olga surgia a igrejinha. A Irmandade foi fundada em 1895. Então, como é que foi? Um senhor português nos deu esse terreno. Então, fizemos uma salinha da Irmandade. E aí, posteriormente, cedemos para a paróquia o terreno onde está hoje a nossa matriz de Nossa Senhora do Bom Sucesso de Inhaúma. Mas Nossa Senhora do Bom Sucesso chegou aqui em Bom Sucesso, precisamente nessa região aqui, vindo da França pelo porto de Inhaúma, desembarcado aqui naquela época, onde atualmente a Avenida Brasil tem o quartel da aeronáutica, e tinha um porto ali, chamado Porto de Inhaúma. E através desse porto que ela chegou até aqui para nós. Na festa, tinha muita coisa, leilão, muita barraquinha de comida, muita barraquinha de sorte, entendeu? Tinha muita coisa, comida era muita barraca mesmo, de sorteio também, muita barraca, entendeu? E tinha muita quadrilha, muita dança, entendeu? A mocidade que morava em Bom Sucesso e muitos que veio de fora, vinha todo mundo de caipira para festa, entendeu? Todo mundo de caipira. Leilão
de objetos, entendeu? Muita coisa. O leiloeiro de seu coisa, que eu não me lembro o nome dele, também tinha leilão de outras coisas, né? Tinha até leilão, teve até de coelho, pô. De coelho, eu me lembro. Tinha frangos, patos, e leilão. Eu já passei por diversos padres, inclusive Padre Abílio, foi um pouquinho, quando ele começou a fazer a São Tomé, né? Quando ele começou a fazer a São Tomé. E Padre Abílio também, Padre Abílio, o Monsenhor, que morreu, que eu quero dizer o nome dele no conceito, Monsenhor, um velhinho, mas que morreu aqui. E depois que eu me lembre mais ainda é do Padre Lincoln. Padre Lincoln é que veio, que começou mesmo, é que foi sabe? Eu tive um contato constante com ele, e muito gostoso. Eu gostava muito do Padre Lincoln. Eu chamava, é meu filho, ele sabe que é meu filho. Ele sabe que é meu filho. Parece que foram 5 anos com o Padre Lincoln. 5 ou mais? 6. Hein? 6 anos. 6, pois é. Depois veio o Padre Márcio, foi pouco tempo também, mas com todos eu tinha uma ótima relação. Infelizmente ele também foi pouco, ele foi embora. E agora o nosso querido Padre Tiago. Há anos que nós batalhamos, nunca tinha surgido da nossa paróquia um padre. Depois de tantos anos de jejum, graças a Deus, apareceu o nosso primeiro padre, que foi justamente o nosso diácono. Ele era, há 9 anos, parece que ele era diácono. E ele foi ordenado com mais 3, eram 4 padres viúvos, todos foram ordenados. E foi uma alegria muito grande para a nossa paróquia, o nosso primeiro padre. E muito maior alegria foi para a OVS também. O nosso primeiro padre, o Padre Vicente, foi uma alegria muito grande. Ele é muito dedicado, como diácono, ele sempre foi muito dedicado à paróquia. Como padre, nem se fala, né? Todo mundo, ele é muito estimado, muito querido. E a missa dele foi muito gostosa, mas muito gostosa mesmo. Claro que todo mundo se emocionou, especialmente eu. Eu que choro à toa. Mas foi um momento muito gratificante. Foi um momento muito gratificante, especialmente para mim por motivo... Eu gostava muito dele, você gostava muito dele. Foi uma alegria. Quando eu fui ordenado diácono em 2006, aí o pároco da paróquia Nossa Senhora do Navegante, ele não me quis. Aí Dom Wilson me mandou lá para vocês. Dom Wilson tinha acabado de fazer uma visita pastoral e ele disse que aquela comunidade estava precisando muito de um diácono. Aí perguntou se eu concordaria ir para lá. Eu disse, concordo. Aí fui, não conhecia a Nossa Senhora do Bom Sucesso em Inhaúma, nunca tinha ido naquela paróquia e nem conhecia o Padre Lincoln também. Foi até um sábado, estava rezando o texto aqui na praça, daqui do hospital, né? Estava rezando o texto ali foi que eu encontrei o Padre Lincoln e acertamos o nosso trabalho. E no dia 14 de maio de 2006, eu fui apresentado a essa comunidade. Olha, a emoção não é só a primeira missa, são todas as missas, é uma grande emoção, tá? Não foi só a primeira, não. Todas. Quando a gente chega no altar e lembra desse grande mistério, e você envolvido com esse mistério, olha, o coração dispara, tá? Aí depois o Padre Lincoln me pediu que eu viesse fazer um trabalho aqui no hospital. Aí quando eu cheguei aqui, procurei o Padre Antônio me levou até a zeladoria, e a zeladoria disse que estava realmente precisando da Igreja Católica aqui.
que eles queriam fazer um trabalho, mas não tinha ninguém da Igreja Católica para desenvolver esse trabalho. Aí me levou até a diretoria, e ali a diretoria expressou a grande dificuldade que ela estava tendo com os evangélicos, e só poderia desenvolver um trabalho de capelania se a Igreja Católica tivesse de dentro, porque sem ela não poderia fazer só com os evangélicos. Aí eu concordei com eles, preparamos todo o processo da capelania, aí fizemos todo o processo da preparação dos visitadores. A diocese ficou muito feliz quando eu cheguei lá falando desse trabalho que a gente ia fazer. Na época era o doutor Carlos Augusto, e ele se propôs de me ajudar em tudo que eu precisasse, e realmente ajudou. Aí montamos esse trabalho aqui da capelania e comecei a trabalhar aqui como diácono. Só que como diácono o trabalho não era tão completo, precisaria aquela parte da unção que não poderia dar de jeito nenhum. Aí o ano passado veio a ordenação e Dom Arani me provisionou aqui, trabalhando com o Padre Antônio, e esse trabalho está sendo muito bom, graças a Deus. Eu estou me sentindo muito feliz trabalhando com nossos irmãos que tanto precisam. É uma escola permanente você visitar doentes. Tá? Aqui não tem religião, aqui tem necessidades. Então, independente da crença, independente da fé, independente de tudo, uma necessidade. E quando a gente chega ali, a alegria é muito grande. Tudo bem, e a gente faz tudo com amor. O que se faz para Deus, se faz com amor, sem pensar em recompensa. A gente faz para Deus porque faz, porque ama, porque faz. Eu cheguei na paróquia, posso dizer que eu não morava aqui, mas eu vinha aqui para casa de uma parenta, né? E aí vinha aqui para cima, lá para cima para a capelinha, ficava ali na capelinha, que tinha mais imagens do que capela. Tinha mais imagens do que capela. E isso é que eu nasci em 33, uns 1939, por aí que eu fazia essas piruetas, né? Agora, fiquei mesmo aqui, foi em 52, quando eu me casei. Me casei em 52, estava com 19 anos, aí também participava lá das... Foi em 67 que eu voltei morando mesmo aqui, em 67. Foi nesse período que eu fiquei cantando os casamentos, bodas de prata, bodas de ouro. Depois fui do tempo do Padre Luigi, que era ele que vinha aqui me buscar para ir lá cantar. Fui do tempo de muito Padre Luigi, Padre Lúcio, Padre José. Esse Padre José, um dia, quando nós subimos para assistir à missa, tinha entrado lá ladrão na casa paroquial. Ele estava amordaçado e manietado, levaram até o violão dele. Nesse domingo que nós fomos lá para assistir a missa. E tem esses episódios. Mas o que me tocou mais, que é recente, para mim esse é recente, Padre Lincoln, né, que foi até me dar extrema-unção em 2009, foi 2 vezes na Casa de Saúde me dar extrema-unção, e me dava assim muito apoio, sabe? Era uma capela de Nossa Senhora do Bom Sucesso. Tinha uma que já foi fundada no final do século XIX. E nós frequentávamos. Então houve a ideia de transformar em paróquia. Isso foi um pouco difícil, porque os irmãos daquela época, infelizmente, não queriam. Então vieram os padres da Itália, o padre Somáschicos, o padre Cataldo Papagno e o padre Miguel. Depois vieram uns seminaristas também que se ordenaram aqui no Rio de Janeiro.
Padre Líbero. Padre Líbero Sapone. E Padre Américo. Padre Américo. E o outro que era, eu chamava ele de Apolônio. Que é o Padre Américo. Porque ele era muito alegre. E tinha na televisão um programa que tinha um Apolônio muito alegre. Eu chamava ele de Apolônio. E ele ria muito por isso. Cataldo Papagno. E também trabalhador como nunca. E ele que conseguiu, porque viu que estava difícil de transformar, da igreja ser transformada em paróquia. Então ele começou a chamar o público católico, né, para entrar para a Irmandade. E aí quase 100 pessoas entraram. Então, na hora de fazer a decisão, aqueles 100 foram a favor. Com muita guerra. Com muita guerra, porque os outros eram poucos e não queriam. E conseguimos fazer paróquia. Com a graça de Deus. Com a graça de Deus. E o padre Papagno, que eu chamava ele, Cataldo, ele vem aqui muitas vezes e conversávamos. E, infelizmente, depois ele, como ele era muito atuante, ele foi para Guatemala. Na época foi muito difícil, porque eram mais mulheres do que homens. E tinham pessoas com muita vontade de trabalhar. Inclusive tinha uma senhora chamada Dona Isaura, que ela tomava conta da igreja. Ela com a família toda morava ali em frente e ela era muito atuante e ela tomava conta de tudo da igreja. Inclusive das coisas todas do padre, que os padres não moravam ali, os padres moravam lá onde tem as irmãs da Madre Teresa de Calcutá, eles moravam lá. E nós tivemos o nosso primeiro apostolado da oração, com a Dona Aurélia, com a Dona Isaura, e nós tivemos também, nesta época, muitos almoços. Nós fizemos desfile de modas ali naquele terreno ali atrás. Tivemos que hoje está alugado. Fizemos festas dos estados do Brasil com as meninas da catequese. Aliás, por falar em catequese, nós tínhamos umas catequistas muito boas, chamadas Geni e Leda. Uma família que trabalhavam muito na nossa paróquia, uma catequese muito bem estruturada, muito moderna e evoluída, e que meus filhos participaram. Então eu agradeço muito a Deus por elas, porque elas realmente foram muito importantes na nossa família, na nossa vida. E fora os padres, que foram também importantes na nossa família, que frequentavam a nossa casa, o Padre Miguel, o Padre Líbero, depois a ordenação do Padre Líbero, que foi feita lá na capela, que agora é das irmãs, a ordenação sacerdotal dele foi lá, nós estávamos presentes, o Argimiro tocou violino, né? E todos nós participamos muito da igreja. E desde essa época começaram a ter que fazer dinheiro para poder a igreja ir para frente. Mas com a graça de Deus, nesses 50 anos, nós já estamos na terceira reforma. Tinha a primeira capela do século passado, teve a segunda, século retrasado, teve a segunda igreja, inclusive foi o casamento da minha irmã, foram as primeiras comunhões dos nossos filhos, foram feitas nessa segunda igreja, e que nós participávamos muito, e as crianças também. E depois foi que veio essa nossa outra igreja, essa igreja que agora o Padre Tiago está reformando, e nós já vamos para a quarta reforma. Com a graça de Deus, essa eu acho que vai ser definitiva. Muito bonita está a nossa paróquia, né? Então, e nós temos muito a que agradecer a Deus, em primeiro lugar, e a Nossa Senhora de Bom Sucesso, por nós estarmos presentes e participarmos desses momentos todos maravilhosos da nossa paróquia. Desse cinquentenário
que deve ser muito comemorado e recordado também as dificuldades que tivemos. Quantos padres estiveram aqui que duraram pouco tempo e não puderam fazer o que o padre Tiago está fazendo também em pouco tempo. Mas, graças a Deus, nós estamos aqui de cabeça erguida e também de coração dentro dos corações de Jesus e Maria. Quando começamos a participar mais da comunidade aqui de Nossa Senhora do Bom Sucesso, logo vieram os padres somáticos para cá. E os padres somáticos deram outra vida à comunidade, porque eram vários padres, era o padre Miguel Pietrangeli, era o padre Orestes, Líbero era seminarista e faltava uns 2 anos para ele se ordenar. Tinha um outro seminarista também, chamado Padre Américo, que se ordenou posteriormente e que aqui, no dia que se comemorou a vinda dos padres somáticos para cá, os 50 anos, né, da vinda deles, ele até esteve aqui presente. Eu vim para o Brasil em 1970. Eu era em 1962 que os padres somáticos vieram para o Brasil. E eu era estudante de filosofia e lembro os primeiros 2 padres que pegaram um avião e chegaram ao Rio de Janeiro, o padre Ettore Giannella e o padre Pietrangelo Michele. Eu era estudante, mas me ficou marcado isso e já começou o desejo de ir um dia, se a congregação me mandasse para o Brasil, eu teria vindo com muito prazer. Eu sei que eles vieram aqui, hospedados lá no Cristo Redentor, que estava desmontando um pouco aquele que era o abrigo de menores Cristo Redentor com escolas profissionalizantes, e os primeiros padres moraram aí no Cristo Redentor, em 1962. Né? Aí eu cheguei aqui ainda não sacerdote, eu fiz um ano de teologia em Roma, e depois, naquele desejo meu e a precisão também da congregação, né, chegamos a esse acordo na alegria dos dois, e eu vim para cá terminar meus estudos em 1970, na realidade. Então, a paróquia já estava fundada em 1966. Eu já participei da paróquia, já Nossa Senhora de Inhaúma, como jovem, né, Cristo Redentor, morava lá, mas vim muitas vezes aqui participar dessa paróquia. Continuando na comunidade, nós conseguimos, com essas festas e com esses eventos todos que a gente fazia, nós conseguimos levantar as paredes. Levantamos as paredes e ficaram as janelas. As janelas, nós fizemos campanhas pedindo doações às famílias. Cada família doava uma janela e colocava lá. Muito bem. Conseguimos aprontar isso, conseguimos fazer o presbitério, o altar, conseguimos o chão. Veio a cerimônia de bênção do altar. Fizemos a bênção do altar, foi muito bonita a cerimônia, veio o bispo, Padre Antônio já era o vigário nessa ocasião. Foi na primeira vinda do Padre Antônio para a nossa paróquia. Foi a bênção do altar. E houve um momento muito assim emocionante para mim, porque quando eles saíram do altar em procissão, eu estava num canto da igreja e eu chorava tanto, mas eu chorava tanto que as lágrimas desciam, e a Neuza, do Agemiro, virou-se para mim e falou assim: Dona Celina, por que a senhora está chorando tanto? Eu falei: eu estou chorando de emoção, de ver que nós já conseguimos isso tudo que está aí. Que aquela igreja foi construída e criou uma grande celeuma com a prefeitura, porque aquilo ali ia ser colocado, feito por um projeto de um engenheiro, ia ser colocado na posição vertical, assim, para a esquina, e a Irmandade, através dos portugueses, não aceitaram e alteraram o projeto do engenheiro, do arquiteto que tinha bolado. Inclusive nós imprimimos um carnê com as fotos do como era
como seria a igreja na época. Com a mudança, aquilo resultou no seguinte: a igreja foi mudada de posição, conforme está agora, e quando veio uma engenheira da prefeitura, ela falou: ó, isso aqui não está direito, não é assim que está o projeto. E o engenheiro ficou muito bravo e não quis mais ser responsável pela obra que estava iniciada, que já estava com todo o alicerce pronto, aquela coisa. Aí me mandaram procurar o engenheiro. O engenheiro pegou, não queria me receber. Até que um dia eu o surpreendi no escritório e falei com a secretária dele: ou eu entro aí para falar com ele, ou eu vou quebrar esse negócio todo. Eu era jovem naquela época e dava para decidir, entendeu? Então o que aconteceu? Ele me recebeu. Ele me recebeu e falou: ó, eu não assino mais nada porque aqueles portugueses trocaram tudo que eu mandei fazer, não era assim, e tinha uma entrada de carro, saída pela outra rua, eles mudaram tudo, entendeu? E a engenheira da prefeitura pegou, fez um processo lá de multar porque tinha alterado o negócio. Aí eu tive que, depois que eu consegui que ele desse um visto lá, eu fui lá na prefeitura, lá na Penha, em Olaria, e consegui contornar a situação. Aí a investida passou para reformar a casa paroquial. E vamos fazendo excursão, e vamos contratar um pedreiro. Quanto é que dinheiro a gente tem? Vamos fazer um orçamento. Chamamos o engenheiro disse que a casa tinha condições de ser restaurada. As colunas, ela tinha colunas, as paredes eram sólidas e que a gente podia fazer reforma. Bom, com relação à minha convivência com o padre Miguel Pietrangelo, ele realmente me surpreendia, porque ele era uma pessoa muito popular. Então ele era realmente uma pessoa muito dinâmica e me identifiquei muito com o estilo de trabalho dele, porque eu também estudei em colégio de padres e eram estrangeiros, eram alemães e italianos. Então isso havia logo uma afinidade de maneira de pensar. O padre Amorim, ele foi sempre uma pessoa muito modesta, uma pessoa que procurava ser cordato com o conselho paroquial. Ele instituiu um conselho paroquial, acho que eu era o coordenador do conselho, o Acelino, uma coisa assim, e tudo que era resolvido pelo conselho ele aprovava. Muito simples, muito bondosa, muito boa gente, e que a gente tem ele dentro do coração. Me chamaram interessante, né? Lá em Maceió, eu sou de lá, né? Que de Alagoas. Maceió é a capital. Então, eu pequeno ia para a Catedral de Maceió e eu via passar muitos seminaristas em fila. E naquela época, todos usavam batina, os pequeninos. Você vinha de 12 anos, usava batina. E eu achava aquilo interessante. Engraçado, né? Eu, como criança. E foi aquilo que me atraiu. Você vê, né? Foi aqueles seminaristas, quase desfilando do seminário para a catedral. Um pouquinho distante, né? Eu achava aquilo interessante, bonito. Aquilo foi o que me atraiu. O padre Birajara era um padre jovem, dinâmico, e ele trabalhava ali na igreja de Nossa Senhora do Bom Sucesso, aqui embaixo. Mas ele, volta e meia, celebrava a missa lá em cima. Só que veio a época da Revolução, e eu imprimia para ele um jornalzinho que o padre Birajara escrevia. E um belo dia eu recebo aí uma turma de oficiais da Revolução,
uns tenentes, todos armados e tal, me levaram no escritório, botaram a arma em cima, botaram a metralhadora em cima da minha mesa no escritório e disse, olha, o senhor anda imprimindo aqui material subversivo, porque o padre falava mal da ditadura, você está entendendo? Esse padre Birajara, no jornalzinho lá do outro lado. Eu falei, ó, meu amigo, eu na realidade, eu não tenho nada a ver com isso, eu sou uma gráfica e eu imprimo o que vem para cá, redigido para eu imprimir, e eu imprimo. Então, você há de convir que eu não tenho nada com isso, não tem nada a ver com isso. Aí eles pegaram, ponderaram e tal, e foram embora. E eu soube que naquele dia eles levaram o padre Birajara, penduraram ele numa corda e enfiaram a cabeça dele numa privada, para que ele confessasse que era o autor de certos movimentos que ele fazia contra a ditadura. Mas o padre Birajara era realmente muito competente, muito querido. O Monsenhor Teixeira, coitadinho, já chegou aqui doente, muito doente. Ele não aguentava ajoelhar para abrir o sacrário. Ele ajoelhava, não tinha força para levantar. Não tinha que levantar. É. Então o Monsenhor Teixeira já veio muito doente, acabou falecendo. Veio substituí-lo o padre Lincoln, que também era recém-ordenado, né? Mas o padre Lincoln era novo, o padre Lincoln cheio de vigor. Foi ele que celebrou as minhas bodas de ouro. Celebrou também o batizado do meu último netinho. E nós criamos um vínculo muito grande, porque ele era muito comunicativo, ele era muito brincalhão. E comigo, então, era demais. Porque se eu botasse um brinco, se eu botasse um enfeite qualquer, ele virava para mim e falava assim, eu não esqueço disso, no dia dos meus 80 anos, eu botei um broche e um brinco que me estava brilhante. Ele virou-se para mim e falou assim, olha, eu com essas joias, eu construí uma catedral. Eu falei, então tá aqui na sua mão, pode fazer. Aqui foi minha primeira paróquia, né? São muitas as lembranças positivas, né? E também aquelas do desafio, né? E aqui eu tive a oportunidade de criar um ambiente muito familiar, né? Um ambiente no qual eu me sentia membro da família deles e eles também se sentiam membros da minha família. Então isso faz com que toda vez que aqui eu retorne, isso seja muito gratificante, né? Ou seja, gratificante no sentido de não rever ex-paroquianos, mas rever, né, ex-amigos, né? Hoje mesmo na missa eu tive a oportunidade de ver tantas crianças que eu já batizei, outros que casei, outros, enfim, que fizeram a primeira comunhão, e isso é, sem dúvida, né, eu já fiz 15 anos de padre, isso já começa a ser, né, diríamos, os frutos também que eu estou colhendo desse trabalho sacerdotal ao longo desses 15 anos. Então, assim, é sempre uma alegria, é como retornar a uma casa, né, é como retornar à casa de alguém que você faz parte da família deles. É esse o sentimento que eu tenho sempre quando venho aqui. Padre Márcio também, muito fino, uma pessoa educadíssima e uma pessoa assim também, não era tão aberto como o Padre Lincoln, mas ele também tinha uma boa comunicação com a comunidade. E ele falava muito bem. A homilia do Padre Márcio, a gente saía dali satisfeita, porque era uma homilia que a gente se sentia bem. A notícia, né, ela aconteceu no Santuário de Aparecida, né, no dia da peregrinação da Arquidiocese. Eu chegando na sacristia, Dom Assis me chamou e disse, vem aqui que eu quero falar com você. Depois chamou o Padre Lincoln e disse, esse aqui vai ser aquele que vai te suceder. E eu sem entender o que estava acontecendo, porque digo, mas como vou suceder? Eu até achei que ele estivesse falando com a pessoa errada, digo, por um minuto eu digo, Dom Assis, mas o senhor tem certeza? Porque eu tenho que falar com o Monsenhor Abílio. Ele disse, não, Monsenhor Abílio falo eu, você vai para lá. E assim se deu, e de repente ele já foi lá, falou com o Monsenhor Abílio e se deu, eu sem entender nada. E aí, ali mesmo, conheci já o Sebastião, a Lucila, o pessoal ali que estavam ali naquela ocasião, por conta da peregrinação da Arquidiocese. E aí nasceu toda a curiosidade, mas onde é que é essa igreja? Onde é que é essa paróquia? Onde é que fica? Eu não tinha a menor noção de onde ficava, nada, realmente nada.
Aí, quando voltamos para o Rio, fui fazer a pesquisa na internet, vi onde era que ficava, vi no mapa, peguei o carro e fui lá. E aí passei do lado da igreja e tudo, mas não tinha ninguém, obviamente, naquele dia, o pessoal deveria estar todo na peregrinação. E aí eu voltei no dia seguinte, sempre no domingo, não é? A peregrinação foi no sábado, no domingo eu voltei e estava terminando a missa das 11 ou da missa das 10, não lembro bem, sei que era pela manhã, estava terminando a missa. Eu fiquei um pouco ali, desci do carro, fui, dei uma volta na paróquia e conheci a paróquia, vi um pouco como era a paróquia. E só 15 dias depois foi que eu fui apresentado e fui celebrar, já comecei a celebrar a missa lá na paróquia, e, enfim. E ali começou todo o trabalho. Confesso que não foi, nos primeiros momentos, uma experiência muito fácil, porque eu não estava acostumado com algumas realidades que a gente encontrava nas paróquias, nas comunidades. Então, precisei um pouco de um tempo para me adaptar. Algumas noites dormi embaixo da cama, com medo, porque escutava tiro, não sabia de onde vinha nem para onde ia. E, enfim, pela manhã a gente saía recolhendo as cápsulas que tinham pelo jardim e assim era a realidade que vivia. Alguém me perguntava, o senhor tinha medo? Bem, é óbvio que a gente não é que não tenha medo, né? Tem medo. Mas se eu me sentia inseguro, não me sentia inseguro. Eu sabia que, primeiro, eu podia contar com a proteção divina. Segunda, eu sabia que podia contar também com a comunidade, né? As comunidades que sempre foram muito próximas, sempre foram muito protetoras, eu posso até dizer, esse conceito das comunidades. Ao longo desse tempo, a gente teve algumas alegrias, alguns momentos bacanas, marcantes, né? Quer a Semana Eucarística, que eu acho que foi algo que marcava bastante, porque era um momento em que a comunidade, e eu primava muito por isso, trabalhar essa unidade, fazer com que a igreja toda se sentisse uma só, né? Não ter aquela divisão de paróquia, de matriz com comunidade. Isso também nos preparou para os 45 anos, né? Foi o nosso Jubileu de Safira, a primeira vez que a gente celebrava na comunidade, e foi algo também bacana, a gente conseguiu vivenciar e começar a resgatar a memória, né? Porque eu acho que o crescimento da comunidade ela se dá também quando ela é capaz de fazer memória da sua própria história, né? Das suas origens, das dificuldades, dos desafios, daquilo que foi, etc. E também valorizar, né, essa memória e aqueles que fizeram parte dela, né? Algo que eu tenho muito claro na minha cabeça é que nada começa por mim e nem termina em mim, né? Eu continuo algo que alguém um dia pensou, idealizou e começou, e contribuo por quanto posso contribuir, e sei que depois de mim outros farão, né? E certamente até melhor do que eu, mas farão. Isso é importante, você saber que você não é o centro, né? Você passa, né? Então, assim como hoje eu falo de Bom Sucesso, eu falo e tenho grandes marcas, e de fato meu coração fala muito forte quando eu falo dali, porque uma comunidade que eu aprendi a ter o rosto dela. Inicialmente, quando ainda estavam nas candidaturas de quais comunidades ia, etc., a comunidade as nossas comunidades, que na realidade eu não candidatei a Varginha, a candidatura foi Mandela. E foi na véspera de se definir isso que eu mandei um torpedo para a Dorani, sugerindo que a Mandela também constasse na lista daquelas comunidades que pudessem receber a visita do Papa, né? Então essa foi o primeiro insight que eu tive em casa, pedir não custa, o não já tenho, vai. Quando depois teve um encontro em Roma, etc., depois
quando veio a comitiva do Vaticano para visitar, eu soube que, além das outras, a nossa também seria visitada, né? Então, nós fomos visitar, e quando chegamos na Mandela, o responsável pela viagem perguntou quem era o pároco, só que ele perguntou a mim, porque como eu era também diretor de comunicação da jornada, ele não ligava o Lé ao CRE, né? O nome é pessoa. E aí eu disse, sou eu. Ele disse, o senhor? Então, vamos conhecer a comunidade. Aí a gente foi e tal, ele virou para mim e disse assim, padre, o Papa vem na sua paróquia. Eu já havia vindo de outras comunidades, o pastor disse, o Papa vem na sua paróquia. E a moça responsável da segurança da Polícia Federal disse assim, aqui ele não vem. E aí criou-se um grande impasse, né? E eu fiquei no meio dos dois, um dizendo vem, outro dizendo não vem, porque ela não encontrava ali dentro da capela da Mandela os critérios necessários para a questão de segurança, né? E aí ficou aquele climão que a gente não sabia ao certo o que ia acontecer. E aí ele virou para mim e disse assim, qual é a outra capela da sua paróquia que tem aqui perto? Eu disse, tem a Varginha, que é aqui do lado. Aí disse, então vamos lá. Aí nós fomos na Varginha, eu já certamente meio que assim, desesperançado, disse, não, aqui não vai rolar, porque a mulher tinha sido tão incisiva que, né? E aí a gente foi visitar, quando nós chegamos, a doutora Isabel, que era essa senhora da Polícia Federal, ela disse, aqui ele pode vir, né? Então aqui ele pode vir, aqui tem condições. E aí, mas eu não tinha escutado quando ela falou isso, né? Aí foi que o Gaspari, que era o responsável pelas viagens, veio e disse assim, conforme prometido, o Papa virá, né? Então, assim, só que o senhor não fala nada, que a gente vai levar ainda, vamos estudar, mas é aqui. Para ele, para a Polícia Federal e para ele era aquela comunidade. E aí nós esperamos ainda alguns dias, quando eles deram a notícia oficial, né? Agora sim foi oficializada, né? Até porque eles levaram fotografias, levaram alguns elementos também para o Papa avaliar, né? Tanto que o Papa diz no discurso dele, quando eu escolhi estar aqui com vocês, né? Efetivamente, ele de fato escolheu, ele verificou aquilo antes, né? Eles tinham levado também de outras comunidades, não sei quais, ou de uma outra comunidade, mas sei que tinha ido outras. Mas o Papa, efetivamente, como ali reunia todos os critérios de segurança, etc., então ele escolheu ali. E aí foi aquela grande notícia. E eu, assim, fiquei super dividido, porque eu tinha a paróquia que tinha que preparar para receber o Papa, mas eu tinha a comunicação da jornada também que tinha que dar conta, né? Mas, graças a Deus, contando com o povo, contando com todos aqueles que se envolveram no processo, né, foi uma experiência muito, muito bonita, né? O Papa, quando chegou à comunidade, ele queria os detalhes de uma série de coisas, né? Ele não se contentava só em estar ali. Ele queria saber quem era, o que era, né, qual o significado, tudo isso ele foi perguntando, né, ao longo do tempo. Quando as pessoas falavam, às vezes ele não entendia alguma coisa, chamava, perguntava o que é que está me dizendo, eu falava com ele. Então, sim, foi um momento muito, 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 muito importante, eu acho, tanto para a gente, né, como para a comunidade, como para o próprio Papa, né? Comentam, né, aqueles que estavam mais próximos, que foi o momento em que ele ficou mais feliz, né? Então isso era bacana, né? Ele vê que ele ali se sentiu em casa, né? Então ele ficou muito, 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 muito feliz. Aquele foi o momento que marcou. É tanto que quando nós o encontramos um ano depois em Roma, foi a primeira pergunta que ele me fez, né? Dorani vinha do lado e foi dizendo, esse aqui é o Padre Márcio, e ele disse, eu conheço, eu estive na paróquia dele, como é que está a comunidade?
né? Como é que está a sua mãe? Porque ele recordou que minha mãe estava lá na capela, ele entrou e saiu para poder entregar um texto para ela. Então aquilo ficou efetivamente na memória dele, né? Então, assim, ele não perguntou de outros lugares, ele perguntou dali, né? Então isso marcou profundamente a memória do Papa, o permanecer dele no Rio de Janeiro, né? Então acho que um pouco foi isso a experiência nossa como paróquia, como JMJ. Padre Tiago? Chegou o Padre Tiago, com aquela esfuziante alegria, né? Com aquela maneira de conquistar o povo, né? O Padre Tiago, para nós estávamos sentindo falta justamente de um dinamismo. Aí, Padre Tiago, aí assim, então, ele tem o dom da palavra, né? Cada homilia que ele faz, ele vai se empolgando, e é por isso que ele está enchendo a igreja, né? Com esse carinho que ele tem, que eu noto que ele tem carinho por todos, não é só por jovem, nem só por idoso. Então, com o meu cabelo, então, eu não posso chegar, nem eu perto dele, ele perto de mim, que ele passa a mão no meu cabelo, às vezes eu até brinco com ele, vou me dar tanto trabalho para pentear, Padre Tiago, e ele mete a mão, às vezes eu gosto desse teu cabelo. Padre Tiago, então, a gente não tem, nem sabe o que dizer dele. Ah, eu gosto muito dele, eu gosto muito dele. É ativo, é trabalhador, é atencioso, eu gosto muito dele, né? E ele é muito dedicado à paróquia, né? Ele é muito dedicado à paróquia. Em fevereiro de 2014, eu recebi a feliz notícia de que Deus me confiara um rebanho. A paróquia de Nossa Senhora do Bom Sucesso de Inhaúma, em Bom Sucesso, seria a promessa de Deus se cumprindo para mim. Claro que num primeiro momento, ansiedade, expectativa, um pouco de medo também, mas sobretudo a certeza de que seria Deus quem iria me confiar aquele rebanho e de que aquela era a vontade de Deus para minha vida. Quando a minha memória volta-se para o dia 25 de março de 2014, o dia em que eu tomei posse dessa missão, dessa paróquia, Dom Orani me olhou nos olhos e falou assim: essa é a missão que a igreja te está confiando. Agora abraça isso e tenha certeza de que você não está sozinho, o povo está com você. E o que sempre me fortaleceu na missão aqui na paróquia foi isso. Saber que onde eu ia, o meu povo vinha junto. O que eu pensava, o povo abraçava a ideia e vinha junto. Em meio a tudo o que nós podemos realizar nesse tempo, eu tenho certeza de que tudo isso foi, primeiro, obra de Deus. Segundo, de mãos que se dispuseram a ajudar. O jubileu, dentro da palavra de Deus e dentro da tradição da igreja, é sempre um tempo muito especial. É um kairos, um tempo de graça. Um tempo muito profundo, onde a graça de Deus se volta para aquele acontecimento. E quando eu cheguei na paróquia, a paróquia estava para completar 48 anos, e eu já com um olhar mais distante, pensando no ano jubilar, nos 50 anos da paróquia. Eu via a alegria de um povo que amava, que ama estar aqui e participar, fazer parte dessa família que é a nossa paróquia. Por outro lado, eu percebia também que muita coisa precisava ser feita. Quando se vê em fotos, imagens antigas da igreja, percebe-se que ela necessitava de reformas. Eu brinco dizendo que quando eu cheguei na paróquia, a cor dela se confundia muito com a cor do bairro. Uma igreja cinza, escura, e às vezes poderia até se confundir com os galpões, com fábricas daqui da região. E eu percebia que isso precisava mudar. E na proximidade do jubileu, nós iniciamos essa grande obra de restauração da nossa igreja. Uma obra que passa, obviamente, pela ajuda do povo. Pessoas que se doaram trabalhando em eventos, fizeram doações, a campanha que nós realizamos dos 500 Amigos de Nossa Senhora. E tudo isso, o grande resultado foi a casa de Deus que nós hoje aqui o temos. Uma igreja bonita,
restaurada, iluminada, um local onde nosso corpo, a nossa alma, tudo se volta para o céu. Um ambiente onde o nosso coração consegue sair das agitações do dia, consegue sair da correria do dia a dia e parar por um instante para se colocar na presença de Deus. Esse era o nosso objetivo, que as pessoas ao entrarem nessa igreja percebessem que esse local é diferente. Aqui é a casa de Deus, aqui é a morada do Senhor e é aqui que o nosso coração consegue estar bem junto com o coração dele. No dia 19 de junho de 2016, todas as comunidades que fizeram parte dessa história vieram em procissão até a nossa igreja matriz, num dia histórico para a abertura da Semana Jubilar. Nossa comunidade celebrou a Semana do Jubileu recebendo vários padres que fizeram parte de nossa história. E o tão aguardado dia chegou. Hoje te saudamos, são 50 anos de luta, vitória e luz. Traz a renovação. Jesus, hoje te saudamos, são 50 anos. A presença da Igreja Católica aqui em nosso bairro, ela remonta ao ano de 1896, quando os primeiros católicos dessa região começaram a construir uma igrejinha no alto da Rua Olga, que foi dedicada a Nossa Senhora do Bom Sucesso. E em 1966, a criação, a elevação dessa igrejinha à condição de paróquia. Por isso agora nós celebramos esses 50 anos. Quando nós paramos para pensar em 120 anos atrás, quando nós paramos para pensar em 50 anos atrás, agora é preciso pensar no futuro. Ao celebrarmos 50 anos, é uma nova fase, uma nova página, uma nova etapa da história de nossa paróquia. E quando eu vejo as crianças, os adolescentes, os jovens de nossa paróquia, eu penso muito nisso, no futuro. Muitos trabalharam para que hoje a igreja pudesse estar aqui. Evangelizaram, pregaram a Boa Nova. Mas essa Boa Nova, ela precisa ser levada sempre a novos corações. E essa missão é deles, das crianças, o futuro da nossa igreja. Lembrar o passado, viver o presente e sonhar com o futuro.
Senhora do Bom Sucesso, Mãe sublime de toda criatura, encaminhai-nos à luz e ao progresso, com vossa santa e maternal ternura. Pela cruenta agonia que sofrestes aos pés da Santa Cruz, alcançai-nos toda graça, ó Maria, junto ao divino Jesus. Ó Maria Imaculada, nossos rogos atendei. Ó Mãe sempre abençoada, nossos filhos proteger. Ó Mãe sempre abençoada, nossos filhos proteger. Ó Maria Imaculada, nossos rogos atendei. Ó Mãe sempre abençoada, vossos filhos protegei. Ó Mãe sempre abençoada, vossos filhos protegei. E Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Venha pedir a intercessão da Mãe de Deus. Pede à mãe que o filho atende. Paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso, o nosso bom sucesso é Jesus. Maria Imaculada, nossos rogos atendei. Ó Mãe sempre abençoada, vossos filhos protegei. Ó Mãe sempre abençoada, vossos filhos protegei. Santa e Marte gloriosa, Mãe muito amada do meio Jesus, guiai-nos sempre, Virgem piedosa, pela estrada que ao céu nos conduz. Virgem pura, Mãe bendita, luz do mundo, amor, divina aurora, sobre todos fiéis derramai a vossa bênção, Senhora.